Apesar de sabermos desde o início a tragédia que vai acontecer a Inês de Castro, esta é uma história envolvente e que emociona. Então hoje venho trazer esta leitura, ou a minha opinião sobre esta leitura. Este livro foi lido no âmbito do projeto do blog da Miúda Geek, que decidiu este ano criar este projeto que consiste em lermos sobre a vida de 12 grandes mulheres que fizeram diferença na história. Esse projeto chama-se os Historiquices e eu proponho que vocês vão lá espreitar no blog dela em que consiste este projeto. Eu vou deixar o blog na caixa de descrição e eu vou tentar participar ao máximo nesse projeto porque achei bastante interessante e vai ser uma forma de me fazer conhecer mais sobre a história dessas mulheres e eu acho que terei muito a aprender com ele. E no mês de janeiro, então, eu escolhi ler então o romance histórico da Maria João Fialho Gouveia, que se torna ainda mais interessante porque foi escrito por uma mulher e foi escrito por uma mulher portuguesa. E o livro surpreendeu-me bastante pela positiva. Ele vai contar a história da Inês de Castro, obviamente, mas não vai contar apenas o momento em que ela tem o romance com o Dom Pedro de Portugal, mas vai dar-nos detalhes históricos pormenorizados, sempre integrados nesta história em forma de romance, não é? Desde a infância de Inês de Castro e de Dom Pedro I de Portugal, que era o herdeiro legítimo do trono de Portugal durante a altura desse romance. E no início do livro eu confesso que não estava a ser uma leitura totalmente fluida, precisamente por causa de todos esses detalhes históricos. E por vezes até parecia que as falas das personagens tinham um papel muito didático para nos contextualizar das histórias dos antepassados de Inês e de Dom Pedro e até mesmo dos castelos e das povoações, e perceber toda esta genealogia dos personagens não é assim tão fácil. A linguagem não é tão direta e tão simples assim, é preciso alguma concentração na leitura, mas a árvore genealógica que é inserida aqui no livro ajudou bastante, obviamente. Temos aqui então a genealogia da família de Inês de Castro e do Dom Pedro I de Portugal, que aliás eles chegam a ser primos afastados. Mas depois de entrar nesses detalhes e começar a familiarizar-me com os nomes destes personagens históricos, a leitura começou a ser então bastante mais fluida. E acerca das origens de Inês de Castro, ela tem uma linhagem de sangue azul ou de uma linhagem real, mas de forma não legítima. O avô dela era filho bastardo do Sancho IV de Leão e Castela, portanto ela tem uma ascendência real, embora de forma ilegítima. O início da história passa-se então no reino da Galiza, no século XIV, onde Inês de Castro foi criada por uns primos adotivos, a Teresa de Menezes e o Afonso Seixas. O Afonso Seixas, por sua vez, era filho ilegítimo do rei de Portugal da altura, que era o Dom Dinis, também conhecido como o Poeta, ou o Rei Poeta, por causa da sua condição de troveiro e de compositor de cantigas de amigo e cantigas de amor, o que tornou ainda mais interessante a história, até porque essas cantigas de amigo e de amor são referidas aqui com bastante ênfase, e bem como também o próprio filho bastardo, o Dom Afonso Seixas, do Dom Dinis, também tinha essa veia poética. E, por sua vez, ao criar a sua Inês adotiva, a sua prima, passou-lhe um pouco essa cultura, esse conhecimento e esse amor às artes à Inês. Inclusive, Inês sabia ler e escrever, o que era uma capacidade ou uma competência raríssima nas mulheres. E além disso, Inês ainda é descrita como sendo de uma beleza incomparável e com uma personalidade completamente cativante.
Ela fazia amizades com uma facilidade enorme e na descrição dela nós ficamos encantados com a figura de Inês de Castro. E um exemplo disso é esta descrição. Inês era formosa como um lírio de maio, o seu rosto delgado e alvo como a neve acabada de cair, e olhos da clareza de um verde rio de agosto. Resplandecia a excelência da perfeição. Usava sempre soltos os longos e pálidos cabelos que rimavam com a matiz veraneia dos campos da Extremadura. No entanto, o que mais impressionava na sua pueril pessoa era a delicadeza que punha em cada gesto. E se a juventude lhe trazia a alma e as ações livres e despidas de preconceitos, o seu porte não negava a sua estirpe. Nós vamos acompanhar aqui o crescimento da amizade de Inês de Castro com a Beatriz de Castela. E Inês acaba por se tornar a aia de Beatriz de Castela, e quando Beatriz se desloca a Portugal, porque havia sido prometida a Dom Pedro I para casamento, e quando ela se desloca então a Portugal para se casar com Dom Pedro, a Inês de Castro vai com Beatriz para Portugal, e é aí então que Dom Pedro conhece a bela Inês e fica completamente arrebatado com a sua beleza, com o seu carisma, com a sua inteligência. Mas neste romance, o maior problema e o maior receio de Inês e da sua mãe adotiva, a Teresa de Menezes, que era um homem extremamente cruel e extremamente invejoso, e que no seu passado havia sido bastante invejoso em relação aos seus próprios irmãos, que eram filhos ilegítimos do Dom Dinis. Inclusive ele chegou a matar um dos irmãos bastardos, e além disso tinha a maior inveja em relação ao pai adotivo de Inês, que era o Dom Afonso Sanchos, que era, por sua vez, o filho bastardo de Dom Dinis e o predileto de Dom Dinis. E Dom Afonso IV tinha então bastante inveja deste irmão e criou bastantes distúrbios já à conta disso, porque receava que a coroa fosse passada a Dom Afonso Sanchos e não a ele, que era o legítimo herdeiro da coroa de Portugal. E quando Dom Pedro rouba um beijo à Inês, Inês, completamente arrebatada também por Dom Pedro e apaixonada, mesmo sem querer, receia por si mesma e diz: "Ai, Deus me valha, como estou de amor ferida. Ai, Deus me valha, como estou de amor coitada." Vieram-lhe à memória umas trovas do primo, logo se lamentando como se condenada à morte houvesse sido. Ai de mim, que o meu corpo e o meu coração anseiam por quem lhes é proibido, e doravante não haverá curva do destino em que não esteja livre dele e ele de mim. E neste momento em que, apesar de sabermos o que é que vai acontecer, até mesmo para quem não sabe a história, a própria Maria João Fialho Gouveia, na introdução, vai dar todo o resumo da história de Inês de Castro. Nós sabemos exatamente o que é que vai acontecer, mas é impossível nós não nos envolvermos e ficarmos emocionados com este amor na mesma, e vamos acabar por sofrer juntamente com Inês todos os seus dilemas e todos os seus medos, até então aquela parte em que finalmente eles se vão encontrar. Mas antes disso é obviamente que eles vão atravessar imensas dificuldades. Além disso, Dom Pedro tinha acabado de casar com Beatriz, e antes deles poderem ficar juntos ainda muita coisa irá se passar. Inês vai ser expulsa pelo pai de Dom Pedro para Coimbra, inicialmente para um mosteiro, quando sabe dos rumores do suposto romance entre eles os dois. E aqui em Coimbra eu também não resisto em partilhar convosco uma pequena passagem que a Maria João Fialho Gouveia faz então na descrição de Coimbra, que é um exemplo da linguagem cuidada com que este livro é escrito, de uma forma absolutamente bonita e que nos transporta para a própria época em que a história se passa. A cidade dormia à sesta, entorpecida pela canícula extemporânea, deixando agentes a lavrar os campos de gestos esforçados ou a subir penosamente as encostas de ambas as orlas do rio, de cestas aos ombros e corpos suados. Se a luz que a alumiava perdia para a de Lisboa em clareza, a deste burgo ganhava-lhe em doçura. Coimbra dizia-se no feminino e era mulher. Mulher na delicadeza das suas construções, na elegância das torres das suas igrejas,
no abraço sinuoso das suas muralhas, no diadema envaidecido dos seus estudos gerais que trazia ao alto, e nas baloiçantes saias do leito do Mondego que lhe cobriam os pés, descalços e esbeltos de donzela. Enfim, eu não vou contar muito mais. Dom Pedro e Inês vão trocar umas cartas enquanto não é possível consumar-se o seu amor. É uma história muito bonita. Eu já não chorava há muito tempo. É difícil eu emocionar-me com um livro, mas esta história fez-me derramar lágrimas. Aconselho vivamente a sua leitura para conhecermos esta parte tão importante da história de Portugal. Até porque é uma história que emocionou os portugueses. É um amor que sobrevive além do tempo e da própria morte. Aliás, eu fiquei com vontade até de ir até Alcobaça e conhecer os túmulos de Inês de Castro e de Dom Pedro de Portugal, porque são uma verdadeira relíquia e uma verdadeira obra de arte. E se tem receio de aventurar-se neste pequeno calhamaço, pode sempre ver também o documentário do José Hermano Saraiva, que fala um pouco da história de Inês de Castro. Ele fala com uma força e uma paixão enorme por esta história e tenho a certeza que você não vai ficar indiferente a ver esse vídeo. Bom, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de subscrever o canal se ainda não é inscrito. Tenha uma boa semana e umas excelentes leituras.